Polícia pede prisão temporária de frentista que atirou em grupo de foliões em São Paulo. 2 rapazes morreram. Bebê que nasceu após mãe ser baleada na cabeça tem alta de hospital no Rio de Janeiro. Estados Unidos acusam o governo sírio de mais um ataque químico. Vídeo com o acidente da atriz Uma Thurman durante gravações de Kill Bill há 15 anos é revelado. Você vai ver também o primeiro trailer Han Solo, uma história Star Wars. Tem o Super Bowl, show de Justin Timberlake e a vitória inédita dos Eagles. Na Filadélfia, os torcedores enlouqueceram. Eu sou Érica Reis e esse é o Leitura Dinâmica. Fique bem informado, fique comigo. Olá, boa noite. Foram divulgadas as imagens das câmeras de segurança do posto onde 3 homens foram baleados por um frentista na capital paulista. O grupo de amigos voltava de uma festa de carnaval de rua. Nas imagens, um rapaz discute com um homem de mochila nas costas. Ele é empurrado e começa a pancadaria. O atirador, que usa um colete vermelho, leva uma voadora e cai. Ele se levanta, saca a arma e atira contra o grupo. 3 homens foram baleados. O professor de Educação Física, Bruno Gomes de Souza, de 31 anos, e o metalúrgico João Batista Moura da Silva, de 30 anos, não resistiram. Rodrigo Beraldi, de 35, está internado e não corre risco de morte. Os amigos primeiro se divertiram num bloco na zona sul da cidade. O crime aconteceu a caminho de outro desfile. Eles pararam para ir ao banheiro do posto. Como estava interditado, um dos frentistas autorizou que fizessem xixi na parte lateral do prédio. Foi aí que surgiu outro funcionário. Ele não teria gostado da atitude e teve início uma discussão. Do jeito que ele sacou a arma, aí eu corri para trás do meu carro. Minha esposa correu para dentro da drogaria. Aí foi que teve os disparos. Quando parou o disparo, eu saí de trás do carro. Foi a hora que eu vi já os 3 no chão. Que o rapaz acabou com 2 famílias, né? Uma tragédia dessa, isso não pode ficar impune. É lamentável. Bom, a polícia já pediu a prisão temporária desse frentista e o dono do posto disse que está colaborando também com a investigação. Um jovem de 22 anos morreu eletrocutado no centro de São Paulo durante a passagem de um bloco pré-carnavalesco. Lucas Antônio Lacerda assistia ao desfile e levou choque ao encostar num poste. A polícia investiga se o acidente ocorreu por causa da instalação de câmeras de monitoramento dias antes do evento. O ganhador de um concurso da Mega Sena foi executado em Campos Sales, no interior do Ceará. Miguel Ferreira Oliveira, de 49 anos, levou 3 tiros dentro de uma pizzaria e morreu no local. Segundo a polícia, o crime pode ter sido cometido por motivos financeiros, já que parte do dinheiro estava bloqueada por uma disputa judicial. Um suspeito foi identificado. Mais de 20 carros foram destruídos com a queda da laje de uma garagem num condomínio de Brasília. Segundo a perícia, o piso encharcado pode ter causado o desabamento. Ninguém ficou ferido. O prédio foi parcialmente interditado pela Defesa Civil. Olha, o bebê que nasceu depois da mãe ser baleada na cabeça no Rio de Janeiro recebeu alta nesta segunda-feira. Felizmente, a criança voltou para casa sem sequelas. Foram 3 semanas de sofrimento para a mãe, o pai e o pequeno Antônio. Finalmente, a família está reunida novamente. Muita felicidade, muita alegria. Michele e o marido foram surpreendidos por assaltantes quando estavam a caminho do trabalho em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Ela estava grávida de 8 meses e foi baleada na cabeça. Para salvar a vida da mãe e do filho, os médicos fizeram 2 cirurgias ao mesmo tempo. Michele recebeu alta menos de 2 semanas depois. O estado de Antônio chegou a ser gravíssimo. A família agora tem um sonho. O Rio de Janeiro de paz. O Rio de Janeiro que as pessoas de bem possam transitar. É esse Rio de Janeiro que eu quero. Vamos ver agora essa cena inusitada em Goiás, gente. Olha aí, um jacaré foi flagrado andando ali tranquilão pela calçada de uma avenida de Porangatu, que fica no interior do estado. O homem que gravou esse vídeo disse que o animal voltou sozinho para a lagoa, que transbordou depois de uma forte chuva no fim de semana. A dica, num caso como esse aí, é não se aproximar do bicho e chamar, claro, o corpo de bombeiros, né, gente? Ele se arriscou muito ali.
Tom Cruise está de volta num desafio à morte agora, nessas primeiras imagens de Missão Impossível Efeito Fallout. No 6º filme da franquia, o ator retorna como agente Ethan e precisa, junto com a equipe, correr contra o tempo para corrigir uma tarefa que deu errado. Entre muita ação, explosões, Henry Cavill, Rebecca Ferguson e Simon Pegg completam o elenco. Essa nova missão poderá ser conferida a partir do dia 27 de julho nos cinemas. Novas cenas de Jurassic World, Reino Ameaçado. As imagens da sequência mostram a luta do personagem de Chris Pratt para salvar os dinossauros de uma erupção vulcânica que tomou conta da ilha. Bryce Dallas Howard e Justice Smith se juntam a Pratt na aventura que também contará com a volta de Jeff Goldblum à franquia. A diversão jurássica chega às telonas em 22 de junho. The Rock vive um segurança de edifícios no primeiro trailer de Arranha-Céu, Coragem Sem Limite. O personagem trabalha no prédio mais alto do mundo, onde mora com a família. O edifício pega fogo e ele é apontado como culpado. Agora precisa não só salvar os parentes, mas também descobrir os verdadeiros responsáveis. A estreia está marcada para dia 12 de julho. E os fãs da saga Star Wars finalmente puderam ver o primeiro trailer do filme que vai contar a história do icônico personagem Han Solo. Vivido pelo ator Harrison Ford em 4 filmes da franquia, o piloto mercenário agora está de cara nova. Alden Ehrenreich é o responsável por viver o contrabandista em Han Solo, uma história Star Wars. Além da presença do parceiro Chewbacca e do amigo Lando Carson, é apresentada uma versão mais nova e, digamos, também mais limpa da nave Millennium Falcon. A trama vai mostrar como o personagem se tornou o Han Solo, que a gente conhece. E olha, o ator Woody Harrelson interpreta o mentor de Solo. O filme, dirigido por Ron Howard, também conta com Emilia Clarke, Donald Glover e Tandy Newton no elenco. A estreia é em 25 de maio. Thought we were in trouble there for a second, but it's fine. We're fine. E a atriz Uma Thurman surpreendeu ao revelar um grave acidente que ela sofreu durante as gravações de Kill Bill. Olha só. A parceria entre a atriz e o diretor Quentin Tarantino parecia ser muito saudável, só que essa impressão ganhou um novo lado. Ela revelou numa entrevista sobre um acidente durante as gravações finais do filme Kill Bill Volume 2. O diretor pediu para que ela fizesse uma cena sem dublê, e o resultado foi esse. Olha só. No caso, a produção havia informado que o carro estava com defeitos e Thurman havia recusado gravar, mas Tarantino insistiu. Ela sofreu lesões permanentes tanto no pescoço quanto nos joelhos. A atriz foi impedida pelo próprio Tarantino de ter acesso ao vídeo, assim não haveria provas para um possível processo. Só depois de 15 anos é que essas imagens foram entregues, inclusive pelo próprio Tarantino, que arrependido já se desculpou. E as meninas do Rouge estão de volta, gente, depois de 13 anos de pausa aí, elas acabaram de lançar o clipe de Bailando, esse aí, olha que bacana, o hit dançante foi composto por Humberto Tavares, o mesmo músico que fez alguns sucessos de Anitta, como Show das Poderosas e Sua Cara, ele é fera também, viu? O clipe traz o quinteto aí com um visual bem colorido, bem descontraído e com a coreografia impecável, deu para perceber que elas estão bem entrosadas. E fãs já aguardam ansiosamente a turnê pelo país do Rouge. O
o ex-marqueteiro do PT, João Santana, reafirmou ao juiz Sérgio Moro que o ex-presidente Lula sabia sim dos pagamentos em Caixa 2. O publicitário e a mulher dele, Mônica Moura, prestaram depoimento agora no processo do sítio de Atibaia, no interior paulista. João Santana e Mônica Moura foram ouvidos como testemunhas de acusação. Lula é acusado de ter recebido propina das construtoras Odebrecht e OAS por meio de reformas no imóvel. Em troca, ele teria facilitado a obtenção de contratos dessas construtoras com a Petrobras. Apesar do sítio não estar em nome de Lula, a Força-Tarefa da Lava Jato afirma que o ex-presidente é de fato o proprietário do imóvel. As investigações apontam que entre 2012 e 2016, Lula e a família estiveram no local 111 vezes. Um barco até com o nome de Marisa Letícia e frascos de remédios no banheiro também são usados como provas pela acusação. No depoimento que prestou nesta segunda, João Santana disse desconhecer a origem do dinheiro das reformas do sítio. Mas tanto ele quanto a esposa, Mônica Moura, admitiram ter sido pagos com Caixa 2 pela empreiteira Odebrecht. O marqueteiro afirmou ainda que Lula tinha conhecimento de todos os pagamentos não contabilizados. Eu nunca soube a origem do dinheiro do Caixa 2. Então, muito menos especificamente se via desses contratos da Petrobras. Porque eu me referi com ele tempos depois e cobrando atrasos de pagamento que estavam ocorrendo, quando o Palocci falhava, quando o PT era um degrau. Então eu entrei umas 2 ou 3 vezes e falei com o presidente. Eu deduzia que ele sabia exatamente do que estava se tratando. Mônica Moura disse que o dinheiro irregular era pago em espécie ou depositado numa conta de João Santana na Suíça. Segundo a empresária, o esquema não se restringia apenas ao PT. Em todas as campanhas que fizemos, e gostaria de reiterar aqui o que já falei outras vezes, tanto perante o excelentíssimo senhor juiz, quanto na época da minha colaboração, não existe campanha política no Brasil sem dinheiro não contabilizado, ou quer dizer, Caixa 2. Não se faz. Se alguém disser que faz, não está falando a verdade. A defesa do ex-presidente Lula nega as acusações e afirma que ele não é o proprietário do imóvel. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, busca apoio de governadores agora para a votação da reforma da Previdência prevista para esse mês. Na tentativa, então, de atingir 308 votos que são necessários, aí o governo já admite novas mudanças no texto. Barulho no aeroporto. Os parlamentares que desembarcavam ouviam o protesto de centrais sindicais e entidades de classe. O principal alvo, a reforma da Previdência, fonte das maiores polêmicas nesta retomada dos trabalhos no Congresso, mas não a única. A pauta de 2018 contém outros temas controversos, como a privatização da Eletrobras, o respeito ao teto salarial do funcionalismo, o fim do foro privilegiado, o pedido de cassação do deputado Paulo Maluf, ajustes na reforma trabalhista, a regulação de serviços de transporte por aplicativos, a exploração de jogos de azar, medidas voltadas à segurança pública, mudanças nos planos de saúde, entre outros temas. A lista é longa e o tempo curto. Por causa das eleições, o Congresso deve funcionar para valer só neste primeiro semestre. E essa falta de tempo é uma dificuldade a mais para a votação da reforma da Previdência. Nesta segunda, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, consultou governadores na residência oficial. Ele também pretende conversar com deputados e prometeu manter a reforma no cronograma de votações até o dia 20. Se até lá o governo não conseguir os 308 votos para aprovar o texto, Maia poderá retirá-lo da pauta. O presidente Rodrigo pediu que nos esforcemos no sentido de construirmos uma agenda mínima que possa unificar estados e o Congresso Nacional em relação a questões previdenciárias, que são urgentes. A ideia é a gente juntar isso tudo num pacote só, com o apoio dos governadores, e tentarmos agora, em fevereiro ou no começo de março, aprovar essa agenda mínima no Congresso Nacional. Para conquistar votos, o relator da reforma admite atenuar ainda mais as medidas. Nenhuma delas está definida, porque todas elas dependem de voto. Qual é o efeito que tem em cada um dos partidos de eventuais mudanças, mudança tal ou qual? Não adianta fazer a mudança se não tivermos consequências de voto dentro das bancadas.
Supremo Tribunal Federal arquivou uma investigação contra o presidente do MDB, o senador Romero Jucá, por suposto desvio de verbas públicas federais em obras no município de Cantá, em Roraima. A decisão é do ministro Marco Aurélio Mello. A Procuradoria-Geral da República havia pedido o arquivamento por 2 motivos: a ausência de provas contra o parlamentar e também a prescrição dos crimes que teriam sido cometidos entre os anos de 99 e 2001. A deputada federal Cristiane Brasil se diz vítima de uma campanha difamatória e pede que o Supremo Tribunal Federal decida o quanto antes se ela pode ou não ser ministra do Trabalho. Impedida de assumir o cargo por decisão da Justiça, a filha de Roberto Jefferson foi alvo de novas denúncias nesse fim de semana. Condenada em ação trabalhista e investigada por suspeita de associação ao tráfico, Cristiane Brasil tem mais um obstáculo na tentativa de assumir o Ministério do Trabalho. Em áudio divulgado neste domingo, pelo Fantástico da TV Globo, a parlamentar cobra votos de funcionários públicos. Na época, em 2014, Cristiane estava licenciada da Câmara de Vereadores, comandava a Secretaria de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida do Rio de Janeiro e tentava se eleger deputada federal. Se eu perder a eleição de deputada federal, eu preciso de 70 mil votos. Eu fiz quase 30, agora são 70 mil. No dia seguinte eu perco a secretaria. No outro dia, vocês perdem emprego. Em outro trecho, Cristiane pede aos servidores que pressionem os familiares a votarem nela também. Pro marido, meu querido, vai querer pagar minhas calcinhas? Então me ajude. Se amanhã vocês ficarem desempregados, como é que vai ser a vida de vocês? Vai ficar um pouquinho mais complicado, não é? O desgaste causado pela nomeação faz com que, nos bastidores, algumas lideranças do PTB trabalhem para indicar outro nome. O movimento, por enquanto, é discreto, já que a deputada é filha do presidente do partido, Roberto Jefferson. No governo, pelo menos por enquanto, a indicação continua. Nós não vamos solicitar que o PTB faça qualquer outra indicação. Nós entendemos que o fato de alguém ter perdido uma ação trabalhista não significa que essa pessoa seja imoral ou amoral. A oposição já pensa diferente. O senador Randolfo Rodrigues, da Rede, deve entrar nesta terça-feira com mais uma ação popular pedindo a garantia do bloqueio da posse de Cristiane. O motivo da ação é a denúncia gravíssima por associação ao tráfico e abuso da máquina administrativa. Não permitiremos, em nenhuma circunstância, que essa senhora ocupe um cargo no primeiro escalão da República. Em nota endereçada à presidente do STF, Cristiane Brasil pede à ministra Carmen Lúcia que julgue a questão o mais rápido possível. Na Venezuela, um áudio divulgado por uma emissora de TV reforça as denúncias de que o piloto Oscar Pérez tentou se entregar antes de ser executado por oficiais das Forças Armadas do país. Na radiotransmissão de 5 minutos, dá para ouvir agentes pedindo por várias vezes para ninguém atirar, porque o comandante da operação estava negociando a rendição dos suspeitos, dentro da casa onde estavam escondidos. Acusado de rebeldia e terrorismo por roubar um helicóptero para atacar prédios do governo no ano passado, Pérez chegou a publicar vídeos ao vivo em redes sociais mostrando que queria se entregar. Ele e outros 6 homens foram mortos durante a operação e enterrados sem autorização da família. A autópsia divulgada pelo governo da Venezuela aponta que o ex-militar foi morto com um tiro na cabeça. Nos Estados Unidos, as vítimas que ficaram feridas com a batida entre um trem de passageiros e um de carga começaram a deixar o hospital. 2 funcionários da companhia de trens Amtrak morreram e mais de 110 pessoas ficaram feridas. A colisão foi durante a madrugada na cidade de Cayce, na Carolina do Sul. A locomotiva, com quase 140 pessoas a bordo, viajava de Nova York para Miami. O governador do estado, Henry McMaster, disse que o trem de passageiros aparentava estar no trilho errado, mas que técnicos ainda analisam as causas do acidente.
Um referendo aprovou o fim das reeleições indefinidas no Equador. Mais de 64% dos eleitores votaram pelo sim, o que impedirá a volta ao poder em 2021 do ex-presidente Rafael Correa. O político que governou o país entre 2007 e 2017 acusou o atual presidente Lenín Moreno, ex-aliado, de perseguição por convocar a consulta popular. Ali em Moscou, na Rússia, o fim de semana foi marcado por uma intensa tempestade de neve. Olha aí, a cidade entrou em estado de alerta. Os meteorologistas afirmaram que em 2 dias nevou na cidade aí o equivalente ao aguardado para o mês inteiro. Escolas e muitos estabelecimentos não abriram durante todo o dia. Na ONU, representantes do Reino Unido e dos Estados Unidos acusaram o governo da Síria de promover mais um ataque químico. Durante o Conselho de Segurança das Nações Unidas, a embaixadora americana Nikki Haley disse que existem evidências claras que comprovam os ataques químicos. We have reports that the Assad regime has used chlorine gas against its people multiple times in recent weeks, including just yesterday. Pelo menos 10 civis morreram e 5 foram internados com asfixia neste domingo após os bombardeios em Sarakeb, cidade da província de Idlib, comandada por rebeldes. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos informou que moradores e médicos relataram a presença de um gás tóxico com odor nauseante depois que helicópteros atacaram vários bairros. A ONG afirmou ainda que o principal hospital da região foi completamente destruído por aviões aparentemente russos. Nessas imagens feitas logo após o bombardeio, é possível ver a equipe de voluntários conhecida como Capacetes Brancos tentando salvar a vida de pacientes, inclusive bebês. O regime de Assad já havia sido acusado de usar armas químicas num território rebelde no mês passado, mas chamou as denúncias de mentirosas. Um projeto apresentado pelos Estados Unidos na ONU pretende condenar nos termos mais fortes o uso de armas químicas para que os responsáveis respondam pelo ato. Na Bélgica, começou o julgamento de um dos homens acusados de atentado terrorista contra policiais em 2016, próximo à fronteira com a França. Quem tem os detalhes pra gente é o Luciano Júnior. Segurança máxima no Palácio da Justiça de Bruxelas. Ninguém escapou de uma revista rigorosa. O motivo foi o início da audiência de 2 acusados de atirarem contra a polícia belga em março de 2016, no bairro de Molenbeek, durante uma investigação contra terrorismo. E um deles é Salah Abdeslam, um dos líderes dos ataques assumidos pelo Estado Islâmico ocorridos em Paris em novembro de 2015. Os atentados começaram durante uma partida de futebol da seleção francesa contra a Alemanha no Stade de France. Passaram por vários restaurantes e terminaram na casa de shows Bataclan. Abdeslam está em uma prisão de segurança máxima aqui na França, onde ainda não foi julgado pelos ataques de 2015. Durante a audiência de hoje, ele se negou a responder às perguntas da juíza e dos promotores e proibiu que a sua imagem fosse divulgada pelos jornalistas. Nesta foto, onde aparece com o rosto borrado, é possível ver que ele está com os cabelos e barba mais compridos, diferente das imagens que foram divulgadas durante o período em que esteve foragido. O extremista fez apenas uma declaração aos presentes: julguem-me, façam de mim o que quiserem. Mantenho a confiança em Alá. Eu não tenho medo de vocês. O meu silêncio não faz de mim um criminoso, é a minha defesa. Já percebi que os muçulmanos são julgados e tratados da pior forma. Para este pai de uma das vítimas de 2015, o silêncio do terrorista é uma provocação. As declarações que ele está fazendo são claramente malignas. É uma forma de provocação, dizer que ele só acredita em seu Deus. Somente seu Deus tem sua confiança. O veredito só deve ser conhecido na próxima quinta-feira. Durante este período, Abdeslam dormirá em uma prisão especial na França, na fronteira com a Bélgica. A previsão é que ele seja condenado a 40 anos pelo ataque aos policiais belgas. O julgamento pelos ataques de Paris ainda não tem data marcada.
De Paris, Luciano Júnior para o Leitura Dinâmica. Olha, nesse final de semana, São Paulo recebeu a segunda edição do Simpósio Ebulição Instantânea, um evento que reuniu alguns dos maiores empresários do mundo para falar sobre soluções de negócios. Para quem ainda acha que empreendedorismo é um assunto chato, aí vai a primeira lição. Dá para aprender e se divertir ao mesmo tempo. Pelo menos é assim no Simpósio Ebulição Instantânea, que já está na segunda edição. O evento fica ainda melhor quando a gente passa a conhecer as feras que foram selecionadas para as palestras. Randy Zuckerberg é empreendedora, investidora, escritora, influenciadora digital e nada mais nada menos que irmã de Mark Zuckerberg, fundador do Facebook. Esta foi a primeira vez dela no Brasil. A lot of times we all face failure and rejection in our lives. I know I have faced a lot of rejection and a lot of failure in mine, and it's easy to just let that stop you in your tracks. But I think the really important thing is not to think, okay, I failed, I'm done, but how is this failure just a stepping stone to the next place that I want to get in my life? I think that's what separates entrepreneurs that can really go the distance. Outro destaque que veio de longe foi Kevin Harrington, empresário global e apresentador de TV, faturou 5 bilhões de dólares com o lançamento de 500 produtos e fez mais de 20 negócios atingirem a marca de 100 milhões de dólares em vendas. My goal here is to inspire and to motivate entrepreneurs to do bigger and better things in their life, and also I am here to also look for potential business opportunities to possibly bring back to the United States. Em 3 dias de palestras, o simpósio reuniu empresários de diferentes partes do mundo para compartilhar conhecimento e experiência. E é claro que nesse time de gênios que construíram carreiras de sucesso também tem brasileiros. Como o homem que passou de engraxate a dono de uma das principais redes de educação do Nordeste, Janguier Diniz, ou Carlos Wizard, que saiu da pobreza e ficou bilionário com escolas de idiomas. A pessoa tem que ter a capacidade de pensar grande e começar pequeno. Se você é capaz de ter um projeto e conseguir um cliente, você é capaz de ter 2, 3, 4, 5, e essa é a fórmula que eu segui e essa é a fórmula que eu recomendo para todo aquele que quer empreender. E que tal saber os segredos da carreira do empreendedor que trouxe ao Brasil uma das maiores agências de modelos do mundo? E de quebra, ainda foi sócio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Empreender com sucesso é, de fato, estar aberto a mudanças. Mudança de atitude, a uma visão que assume riscos, a uma atitude de risco que você possa realmente acreditar e entender que para você ter sucesso você vai ter que fracassar sistematicamente. Tudo isso foi resultado de muito trabalho deste outro homem de sucesso. Rafa Prado tem 29 anos e se especializou em juntar boas ideias e oportunidades. Ebulição, ele é um evento para 2.000 empresários que está acontecendo nesse exato momento, mas só que ele também se desdobra em outros programas. Esse é o início, né, desse grande projeto, que é um projeto um pouco mais extenso. Hora de dar tchau, gente, mais em alto astral e com a música Miss You. É uma parceria do produtor Cashmere Cat e do trio Major Lazer, além do rapper Tory Lanez. Todos aparecem ali no comecinho ali, ó, numa pista de gelo, junto com patinadores, e o resultado do som ficou bem bacana, vale a pena escutar. Boa noite pra você, comecinho de semana, e estaremos aqui todos os dias, hein? Eu te espero. Tchau! Like that, like this, like that. Remember that. Love when it feels like that.